Olá, estudante, seja muito bem-vindo a mais um evento aqui do Qualis Concursos. Eu sou o professor Eduardo Nilma e estou fechando essa nossa semana de eventos aqui, falando do concurso do TCE Rio de Janeiro. Nós, os professores aqui do Qualis Concursos, escolhemos temas bem específicos aí do seu edital, para que esses nossos eventos sejam úteis para a sua aprovação. E o tema que coube a mim, né? Eu vou falar com vocês sobre as NBASPs, notadamente NBASPs do nível 1. Lógico que em um evento não dá para a gente abordar tudo, né? Então eu vou trazer os pontos mais importantes. A gente vai ver a estrutura das NBASPs, vamos ver como essas normas, né, estão previstas lá no site do TCU. Lembrando que as normas do TCU acabam valendo para todos os tribunais de contas, legal? E nós terminaremos esse evento aqui resolvendo duas questões. Você que vai prestar aí o concurso do TCU, entra no site do Qualis Concursos, veja os produtos que nós temos disponíveis. Nós temos um curso de informática específico aí, né, para o TCE Rio de Janeiro. E nós temos alguns outros cursos também de matérias que caem aí no seu edital. Então convido você a vir estudar conosco. Muito bem. Então a gente começa esse nosso evento aqui, né? Falando sobre as normas brasileiras de auditoria do setor público, as NBASPs, no nível 1. E como eu falei para você, nós vamos começar vendo como que essas normas estão descritas na sua estrutura no site do Tribunal de Contas da União. Ok? Então eu trago alguns trechinhos do site do TCU para que você consiga ter uma noção geral das NBASPs, para depois estudarmos as NBASPs do nível 1. Ok? Beleza. Então, olha lá, as normas brasileiras de auditoria do setor público, emitidas pelo Instituto Rui Barbosa. Então, você já vê que essas normas surgem, em princípio, num âmbito, né, não obrigatório, no sentido de normas governamentais, ok? Seguimos. Do qual são membros o TCU e os demais tribunais de contas brasileiros. Então, tanto o TCU quanto os demais tribunais de contas são membros aqui do Instituto Rui Barbosa. E essas normas têm como objetivo promover uma auditoria independente e eficaz e apoiar os tribunais de contas no desempenho de suas atribuições constitucionais e legais em benefício da sociedade. Então você já vê que as NBASPs vão estabelecer mecanismos de excelência na atuação dos tribunais de contas, né? Essa é a grande função das NBASPs. Muito bem. Olha lá, a utilização de padrões de auditoria reconhecidos internacionalmente, então as NBASPs vão ser feitas em cima desses padrões internacionais de auditoria. Olha lá, fortalece institucionalmente os tribunais de contas e constitui um importante instrumento de melhoria do controle e da gestão pública brasileira. Aí vamos lá. O marco referencial de normas profissionais da INTOSAI possui 4 níveis. Opa! Então as NBASPs vão ter uma correlação direta com as normas da INTOSAI. Ah, professor, o que é a INTOSAI? Eu relembro para você. A INTOSAI é uma organização internacional que reúne os órgãos de fiscalização externa máximos de cada país. Representa o Brasil na INTOSAI, o Tribunal de Contas da União. Então, as NBASPs nada mais são do que as normas internacionais definidas pela INTOSAI, trazidas para o Brasil, trazidas para a nossa realidade, ok? As normas da INTOSAI, essas normas profissionais, têm 4 níveis, e aqui no Brasil optou-se por 3, condensando os níveis 1 e 2 daquelas normas em apenas um NBASP, que é o NBASP nível 1, que é o tema deste nosso evento. Por conseguinte, as NBASPs nível 2 correspondem ao nível 3 da INTOSAI. Beleza. Bom, aí seguimos aqui, né, até que a capinha da publicação das NBASPs 2015, né, atualização de 2015. Vamos lá. Ó, as NBASPs foram elaboradas segundo um devido, né, processo que abrangeu a elaboração de propostas de minutas pelo Subcomitê de Normas de Auditoria do IRB, né, que é o Instituto Rui Barbosa, constituído por servidores do TCU e de outros tribunais de contas, assim como consulta pública a todos os tribunais de contas brasileiros e a aprovação pela Assembleia do IRB. Então veja que não é uma mera transcrição das normas da INTOSAI, ok? A
particularidades dentro do nosso país que justificam alguma disciplina diferenciada. Legal. Olha lá, ao delinear um padrão nacional de atuação, as NBASPs aprovadas ad experimentum em 9/10/2015 constituem um instrumento para promover a competência, a qualidade e a credibilidade da auditoria do setor público no Brasil e, por conseguinte, contribuir para o melhor desempenho institucional dos tribunais de contas, né? Então, em 2015, nós temos a publicação das NBASPs, isso é tratado no site do Tribunal de Contas da União. As NBASPs têm por base os padrões internacionais de auditoria estabelecidos pela Intosai, trazidas as suas particularidades para o Brasil. Bom, aí vamos ver, né, as NBASPs de nível 1, que é o tema deste nosso evento. Olha lá, as NBASPs de nível 1 definem os princípios basilares e os pré-requisitos para o adequado funcionamento dos tribunais de contas brasileiros e para a realização de suas atividades de auditoria e, sempre que aplicável, demais atividades de fiscalização. As NBASPs nível 1 foram desenvolvidas com base nas normas aí da Intosai, né, da ISAI, né, são as normas da Intosai, que se chamam ISAI, dos níveis 1 e 2, emitidas pela Intosai. Também foram utilizadas como referência as normas de auditoria do Tribunal de Contas da União, as NATs, as normas de auditoria governamental, as NAGs, as resoluções da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, bem como o marco legal que rege a administração pública brasileira. Então, de novo, eu chamo a sua atenção que não é uma mera tradução das normas internacionais, ok? E veja que as normas precedentes, como por exemplo as NATs, né, foram consideradas. Legal? Para se fechar as NBASPs. Muito bem. Olha lá, distintamente das NBASPs de nível 1, que passaram por um processo de convergência ao marco normativo brasileiro, no nível 2 optou-se pela adoção das normas, tais como aprovadas pela Intosai. Ah, então que legal. Por isso que nós vamos ver aqui as normas, as NBASPs nível 1. Porque as NBASPs nível 1 foram trabalhadas na realidade do Brasil, inclusive respeitando os marcos legais de nosso país. Nas NBASPs de nível 2, nós temos basicamente a tradução das normas internacionais para o português e a sua implantação no nosso país. Ok? Então, olha, optou-se pela adoção das normas tais como aprovadas pela Intosai, utilizando-se para tanto de tradução realizada pelo Tribunal de Contas da União e revisão realizada pelo Subcomitê de Normas de Auditoria do IRB. Assim, nas NBASPs de nível 2, as referências a entidades fiscalizadoras superiores referem-se aos tribunais de contas. A NBASP 100 corresponde à ISAI 100. Estabelece princípios fundamentais que são aplicáveis a todos os trabalhos de auditoria do setor público, independentemente da forma ou do contexto. A NBASP 200, que é a ISAI 200, fornece os princípios fundamentais para uma auditoria de demonstrações financeiras, e a 300 baseia-se nos princípios fundamentais da ISAI 100 e adicionalmente os desenvolve visando adequá-los para o contexto específico da auditoria operacional. Por fim, nós ainda temos a NBASP 400, que é a tradução da ISAI 400, que objetiva fornecer um conjunto abrangente de princípios, normas e diretrizes para a auditoria de conformidade de um objeto de auditoria, tanto qualitativo como quantitativo. Beleza? Todas essas ISAIs que estão citadas aqui são NBASPs de nível 2. Legal. E aí, só para fechar, em 2019, o IRB lançou duas normas do nível 3, então nós temos NBASPs nível 1, nível 2 e nível 3, que transformam os princípios que estão nas normas do nível anterior, nível 2, em requisitos que devem ser obrigatoriamente seguidos nos diferentes trabalhos de fiscalização. E aí nós temos NBASP 3.000 e 4.000, normas para auditoria operacional e normas para auditoria de conformidade. Essas primeiras informações que eu trago para você aqui é um pano de fundo, né? Para você poder entender o que são as NBASPs, qual é a origem, o que foi adaptado para o Brasil, o que não foi. E agora que a gente entendeu essa estrutura global, lembrando que na sua prova você tem que saber todas essas NBASPs, né? A gente vai tratar das NBASPs de nível 1 e ainda de alguns aspectos específicos. Lembrando que as NBASPs de nível 1 são normas internacionais, normas da Intosai, as ISAIs, adaptadas à nossa realidade, ao nosso marco legal normativo. As NBASPs, né, de nível 1 trazem os princípios basilares
e os pré-requisitos para o funcionamento dos tribunais de contas brasileiros. Então a gente vai ver a questão da independência, a gente vai ver a questão do conflito de interesses, nós vamos ver toda a estrutura, né? Como está estruturado no nosso ordenamento jurídico a fiscalização externa, ou seja, os tribunais de contas em todos os níveis, né? Nós temos Tribunal de Contas da União, temos tribunais de contas em todos os estados e temos 2 municípios com Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas do município de São Paulo e o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Beleza. Bom, então veja, a gente tem 5 NBASPs dentro desse nível 1. Nós temos a NBASP 10, que trata da independência dos tribunais de contas, então aspectos relativos à independência dos tribunais de contas. A NBASP 12, que traz para nós valor e benefícios dos tribunais de contas, e aí já tem um alerta bem interessante, bem importante, né, fazendo a diferença na vida dos cidadãos. Nós vamos ver essa NBASP 12 neste nosso evento aqui. Temos a NBASP 20, que trata de transparência e accountability, né, e aí nós vamos ver sobre isso, a introdução desses assuntos. Depois nós temos NBASP 30 e NBASP 40, que serão objeto de outro evento aqui no site do Qualis Concursos, que tratam da gestão da ética pelos tribunais de contas e o controle de qualidade das auditorias realizadas pelos tribunais de contas. O controle de qualidade é tão importante que eu trago até uma questão para você aqui, nesse nosso evento já sobre controle de qualidade, que nós vamos matar. Então eu já vou dar uma palhinha para você, quando estivermos lá nas questões, sobre até o tema do nosso próximo evento aqui, né, que tratará da prova do TCE do Rio de Janeiro, falando das NBASPs ainda do nível 1. Legal? Nessa aula aqui, nesse nosso evento, nós vamos falar de NBASP 10, 12 e 20. Bom, e a gente começa então falando sobre a NBASP 10. Nós vamos falar sobre a independência dos tribunais de contas. E essas NBASPs são divididas em princípios. E aí o que eu fiz? Para a gente não ter um evento enfadonho, eu separei cada um dos princípios e coloquei os pontos mais importantes de cada um deles. Lógico que você tem que ler as NBASPs, ok? Nesse nosso evento nós vamos ficar lendo as NBASPs. A gente vai pegar os princípios de cada uma delas e, em cima desses princípios, abordar os pontos mais relevantes. Ok? Mas não deixe de ler, né, as NBASPs. Bom, então vamos lá. O princípio 1, lembrando que a NBASP 10 trata da independência dos tribunais de contas, se refere à previsão legal da independência dos tribunais de contas, de seus membros e de seu quadro funcional. E aí no nosso ordenamento jurídico, dentro então desse princípio 1, nós temos a previsão na Constituição Federal dos tribunais de contas como órgãos autônomos e independentes. Isso sempre cai em prova da área de controle. Os tribunais de contas não estão submetidos ao Poder Legislativo, ok? Os tribunais de contas prestam informações ao Poder Legislativo em relação à prestação de contas do chefe do Executivo, auxiliam o Poder Legislativo como órgão auxiliar, mas têm competência própria, julgam as contas apresentadas, exceto do chefe do Poder Executivo, em caráter terminativo. Beleza? Então essa previsão dessa independência, tanto do Tribunal de Contas quanto dos seus membros, nós temos aqui no Brasil na própria Constituição Federal. O segundo princípio se refere ao mandato suficientemente amplo e à discricionariedade no exercício das funções do Tribunal de Contas. Qual a ideia disso? É que você tenha uma amplitude adequada de situações sujeitas à fiscalização pelos tribunais de contas e que o Tribunal de Contas tenha liberdade para planejar os seus trabalhos, que não haja nenhum tipo de direcionamento. Você sabe que aqui no Brasil, os membros do Tribunal de Contas, ou seja, os ministros dos tribunais de contas, e aí vamos falar do TCU, mas também vale um paralelo aí para o TCE do Rio de Janeiro, você tem parte escolhida pelo Poder Legislativo, parte escolhida pelo Poder Executivo, do Poder Executivo sob referendo do Legislativo, né? E aí eu chamo a sua atenção do que está dentro desse princípio 2, na NBASP 10, a amplitude das pessoas sujeitas à fiscalização, nós temos uma amplitude enorme, isso também sempre cai em prova, não são só órgãos públicos, nem empresas públicas, são quaisquer pessoas
que recebam recursos públicos ou que executem atividades em nome do poder público, então a amplitude é muito grande, de pessoas sujeitas à fiscalização do Tribunal de Contas, dos Tribunais de Contas no Brasil, e aí você tem a liberdade, né, na estruturação do trabalho, em decorrência deste princípio, ou seja, o trabalho dos Tribunais de Contas é um trabalho técnico, sem ingerência política, é assim que está na NBASP 10. Ok? Vamos seguir. Princípio 3, acesso irrestrito a informações. Olha que interessante. Sem limitações às pessoas, propriedades e informações, sem nenhum tipo de sigilo. Se for oposto o sigilo à atuação do Tribunal de Contas, a função do Tribunal de Contas não vai ser cumprida de forma adequada. Concorda comigo? Porque haverá sigilo, o Tribunal de Contas não vai conseguir olhar a informação e não vai conseguir realizar a fiscalização externa. Até te digo que no âmbito federal houve um certo litígio entre a Receita Federal e o Tribunal de Contas da União, e eu posso falar isso para vocês porque foi objeto de publicação na mídia, né? Saiu no Valor Econômico, e até motivou depois uma disciplina presidencial sobre isso, que a Receita Federal entendia que os dados protegidos por sigilo fiscal não poderiam ser acessados pelo Tribunal de Contas da União, por conta da proteção ao sigilo fiscal prevista no artigo 198 do Código Tributário Nacional. O Tribunal de Contas da União, por outro lado, com base nas NBASPs, inclusive, entendia que não pode ser colocado nenhum tipo de sigilo à atuação do TCU. No final das contas, acabou saindo uma regulamentação da Presidência da República para resolver esse conflito. Veja que era um conflito relativamente complexo, já que o sigilo fiscal no nosso país tem sede, alguns vislumbram na Constituição Federal, mas ao menos de forma expressa no Código Tributário Nacional. Então, ficava uma situação um pouco assim desconfortável você entender que seria possível ao TCU acessar informações protegidas por sigilo fiscal apenas com normas do nível das NBASPs, ok? Em que pese o TCU também ter competência constitucional. Legal? Seguimos para mais princípios. O princípio 4, independência dos tribunais de contas para o desempenho das suas funções. E aí dentro desse princípio, a NBASP 10 trata que os tribunais de contas devem agir sem interferência política, financeira, administrativa ou de qualquer outra natureza. E aí esse ponto é bem interessante porque a própria Constituição Federal garante, né, a autonomia do TCU na gestão do seu orçamento, na parte operacional. Então o TCU e os demais tribunais de contas têm que ter essa autonomia de atuação para que cumpram o seu mistério. Não há como você entender que o Tribunal de Contas ficaria sujeito a algum tipo de supervisão das suas atividades, porque havendo isso, o Tribunal de Contas não fiscalizaria o supervisor. Ok? É isso que está tutelado aqui na NBASP 10. Olha o princípio 5, a prevenção ao conflito de interesses. Olha lá, tribunais de contas devem garantir que seus membros não desenvolvam relação próxima ou que assim o pareça. Olha que interessante. Então, os membros do Tribunal de Contas, que são os ministros do Tribunal de Contas, né, devem agir sem nenhum conflito de interesse. Não pode ter proximidade, uma proximidade indesejada com as pessoas sujeitas à fiscalização pelo Tribunal de Contas. E não é apenas não ter essa relação de proximidade, é inclusive evitar que pareça que há essa relação de proximidade. Ok? Olha lá, ou que assim o pareça, com órgãos jurisdicionados e outros responsáveis pela guarda e aplicação dos recursos públicos. Então essa prevenção ao conflito de interesses é tanto ao conflito de interesse real quanto ao conflito de interesses aparente, ok? É que nem a mulher de César, né? Não basta ser honesta, também tem que parecer honesta, não é isso? Tem esse ditado lá desde Roma, né? Para ver como as aparências são importantes, ainda mais quando estamos falando no nível do controle externo. Olha o princípio 6, adoção de medidas pertinentes, no caso de quaisquer questões que possam afetar ou que afetaram a sua independência. Então, olha lá, texto da NBASP, hein? Os tribunais de contas devem adotar medidas cabíveis quando cerceados nas suas prerrogativas constitucionais para o exercício pleno da auditoria do setor
público. Ou seja, os tribunais de contas, quando se deparam com alguma dificuldade indevida na execução dos seus trabalhos, devem adotar as medidas cabíveis, usar os recursos disponíveis para os tribunais de contas para que a sua independência seja restaurada. Muito bem. Vamos ao princípio 7. Direito e obrigação de informar sobre o seu trabalho. Olha o que nós temos na NBASP. Os tribunais de contas não podem ser impedidos de divulgar o resultado de seus trabalhos e devem divulgar tais resultados ao menos anualmente. A ideia aqui é um certo controle social. Então, os tribunais de contas, primeiro, não podem ser impedidos de divulgar os seus trabalhos, é o direito de divulgar, e segundo, tem que prestar contas pelo menos anualmente, divulgar o resultado das suas auditorias anualmente. Nós vamos ver mais para frente neste nosso evento aqui, que essa divulgação é feita inclusive no sítio eletrônico dos tribunais de contas. O princípio 8 trata da liberdade de decidir o conteúdo e o momento oportuno de publicação e divulgação de seus relatórios. Então, olha lá, os tribunais de contas têm a liberdade de decidir o conteúdo de seus relatórios de auditoria e o momento de divulgar. Ou seja, existe o direito de divulgar e a obrigação de divulgar, pelo menos anualmente, o resultado das auditorias dos tribunais de contas. Mas, o momento em que isso será feito e o conteúdo desses relatórios é uma decisão dos tribunais de contas. Isso está garantido na NBASP 10. O princípio 9 trata da utilização de mecanismos eficazes de monitoramento das deliberações. Olha lá, tribunais de contas devem implantar um sistema de monitoramento e acompanhar o atendimento de suas deliberações. Quando a gente estuda auditoria em geral, a gente vê que as auditorias sempre têm 3 fases: planejamento, execução e relatório. Depois a gente estuda que existe a 4ª fase da auditoria, que é a fase do monitoramento. E a gente aprende que essa fase de monitoramento nem sempre está presente em todas as auditorias. Por quê? Pega a auditoria independente na iniciativa privada. O auditor vai, faz um trabalho e vai embora, teoricamente, né? Às vezes, relações de muitos anos, aí pode ter até o monitoramento, mas às vezes não tem, porque é um trabalho pontual, ok? Já nas auditorias internas, o monitoramento é inerente à função da auditoria interna, e o mesmo ocorre nas auditorias governamentais. Então, na auditoria governamental, o foco, lógico, é você pegar problemas, sem dúvida, mas também propor melhorias, por isso que o acompanhamento é tão relevante. E aí você tem na própria NBASP 10 que esse monitoramento é imprescindível. É o monitoramento do atendimento das deliberações dos tribunais de contas. É o acompanhamento do resultado do seu trabalho, né? Bom, aí temos o princípio 10, a cooperação interinstitucional sem prejuízo da independência. Aí nós temos lá, né, a cooperação com órgãos ou entidades que tenham competência ou interesse em promover a accountability. Então, por exemplo, o Tribunal de Contas da União pode celebrar um convênio com a Receita Federal para atuar em uma determinada parceria, pode celebrar convênio até com entidades do setor privado, o TCE do Rio de Janeiro a mesma coisa, isso inclusive tem base normativa. Por fim, nós temos autonomia financeira e gerencial, administrativa e disponibilidade de recursos humanos, materiais e monetários, recursos monetários, né, adequados. Então, olha lá, orçamento próprio e administração própria. Então, a primeira vertente disso é você ter um orçamento específico e você administra ele. Então, você tem a independência orçamentária e também a independência da execução do orçamento. Segundo ponto, autonomia para estabelecer os seus serviços e a sua estrutura, a autonomia de auto-organização dos tribunais de contas, ok? Tanto que fazem os seus regimentos internos, respeitado alguns parâmetros da Constituição Federal, e comunicação ao Legislativo sobre alguma restrição ao seu trabalho pelo Executivo. Como o Poder Executivo tem a chave do cofre, não é isso? Se por acaso o Tribunal de Contas tiver alguma dificuldade com o Executivo, deve comunicar ao Legislativo para que providências adequadas sejam tomadas. Ok? Então, com isso, nós vimos os princípios da NBASP 10. E agora nós vamos para a NBASP 12, que traz valor e benefícios dos tribunais de contas, fazendo a diferença na vida dos cidadãos. Então, aqui nós vamos ver alguns princípios. E aí eu vou trazer para você os aspectos desses princípios, né, que devem ser seguidos na atuação dos tribunais de contas. Legal? Para que os tribunais de contas possam realmente, né, fazer a diferença na vida das pessoas. Beleza? Bom,
Então a gente começa com esse primeiro princípio, fortalecer a accountability, a transparência e a integridade dos órgãos ou entidades governamentais. Accountability é uma ideia meio de prestação de contas, tá bom? De você prestar contas para a sociedade. Então, a função dos tribunais de contas, quando exercem as suas atividades, estão trazendo essa ideia de accountability, né? Porque você está sujeito à fiscalização do Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas publiciza os resultados dos seus trabalhos, e isso faz com que essas entidades, sujeitas à fiscalização dos tribunais de contas, prestem contas de forma mais adequada para a sociedade. Muito bem. E aí a NBASP 12 é montada dessa forma, né? Ela tem um princípio e os seus aspectos para que esse princípio seja efetivo na prática. Então, primeiro, salvaguarda da independência dos tribunais de contas. Para que você tenha essa transparência, essa integridade, você tem que ter medidas de salvaguarda da independência dos tribunais de contas. Salvaguardas são medidas para que se evite que alguma coisa indesejada ocorra. Legal? Então você tem essa ideia da implantação de salvaguardas. Os tribunais de contas devem realizar auditorias com responsabilização das pessoas que eventualmente tenham praticado alguma irregularidade. Então você vai conseguir essa accountability, essa integridade por meio da realização de auditorias com a responsabilidade das pessoas que tenham feito alguma coisa inadequada, alguma coisa indevida. A habilitação dos responsáveis pela governança, qual é essa ideia? Que os tribunais de contas trabalhem na capacitação, em parceria com os responsáveis pela governança dos órgãos, entidades da administração pública e demais pessoas sujeitas à fiscalização dos tribunais de contas, para que se implante essa cultura, dessa responsabilidade, dessa prestação de contas à sociedade. E, por fim, a produção de relatórios com disponibilização ao público, né? Aí que vem essa ideia dessa accountability mesmo, da prestação de contas perante a sociedade. Seguimos um pouquinho mais. Segundo princípio, demonstrar a relevância para os cidadãos, para o legislativo e para as outras partes interessadas. Então, os tribunais de contas devem demonstrar a relevância da sua atuação como uma forma de legitimação do Tribunal de Contas. Beleza? Aí dentro desse princípio nós temos que os tribunais de contas devem ser sensíveis a mudanças de ambiente e a riscos emergentes, ou seja, para que você possa fazer face aos desafios que são colocados aos tribunais de contas. Eu lembro para vocês que quando estourou a Operação Lava Jato, muitas pessoas criticaram alguns órgãos públicos por não terem tido a capacidade de captar os desvios que estavam ocorrendo em um prazo mais exíguo para que os danos fossem menores. Então, precisa ter essa sensibilidade para identificar qual é a demanda da sociedade, quais são os problemas, as mudanças de ambiente, os problemas potenciais, e aí sim você ir atrás, né, de uma accountability mesmo em relação a isso. Segundo ponto, comunicação efetiva com as partes interessadas. Não adianta nada você fazer um trabalho de excelência e não se comunicar de forma adequada, você não vai conseguir ter esse respeito da sociedade e dos demais órgãos, né, que integram a administração pública. Então, tão importante quanto os tribunais de contas fazerem um bom trabalho é a comunicação adequada deste trabalho. Legal? E o terceiro aspecto, a promoção do aperfeiçoamento da administração pública. Aqui há uma ideia de que essa atuação dos tribunais de contas, ela leva a uma melhoria contínua da administração pública. Isso deve ser demonstrado à sociedade para ficar evidente a relevância dos tribunais de contas. Ok? O próximo valor que nós temos aqui para os tribunais de contas é ser uma organização modelo que lidera pelo exemplo. E aí são dados alguns nortes para que os tribunais de contas cumpram essa ideia, cumpram esse desiderato. Ok? Bom, garantia de transparência e accountability dos tribunais de contas, ou seja, os tribunais de contas têm que ser entidades abertas e que prestem contas à sociedade, não apenas dos trabalhos que fazem, mas também da sua própria estrutura. Legal? A gente já viu, né, que há publicidade dos trabalhos feitos pelos tribunais de contas. Mas tem que haver transparência também da estrutura do próprio Tribunal de Contas. Ok? É uma forma de legitimação, né, social.
Garantia de boa governança dos tribunais de contas, também vem nessa linha. Cumprimento do código de ética do Tribunal de Contas, então é fundamental ter um código de ética para estabelecer um padrão adequado de comportamento que se espera dos membros dos tribunais de contas e de seus servidores. A busca da excelência e qualidade do serviço é um norte importante para que você atinja esse objetivo de ser uma instituição que lidera, né, por meio do exemplo. E, por fim, a construção da capacidade, aprendizagem e compartilhamento do conhecimento traz uma ideia de uma melhoria contínua por meio do treinamento das pessoas por meio do Tribunal de Contas. Ok? Então essa NBASP 12, ela fica muito focada, né, em fazer a diferença na vida dos cidadãos, muito preocupada com a visão que os cidadãos e a sociedade, né, têm da atuação dos tribunais de contas. Bom, NBASP 20, transparência e accountability, princípios. Aí vamos lá, ó, princípio 1, exercício das funções dos tribunais de contas no âmbito de um marco legal que preveja transparência e accountability. Olha lá, a possibilidade de responsabilização dos membros dos tribunais de contas e de seus servidores. Veja que aqui tem uma ideia de accountability, de transparência como forma de controle social dos tribunais de contas. Não é uma transparência dos trabalhos feitos, e sim da própria atuação dos tribunais de contas. É uma transparência e accountability do Tribunal de Contas, ok? Segundo, olha lá, a publicidade de competências, responsabilidades, missão e planejamento. Aí trago um texto aqui para você da NBASP 20. Os tribunais de contas devem tornar públicas as condições de nomeação, eleição, reeleição, aposentadorias e destituição dos seus membros e servidores. E aí, por meio disso, né, você mostra para a sociedade qual é o seu quadro de pessoas, quais são os requisitos, qual é a capacitação técnica do quadro de servidores e membros dos tribunais de contas. Terceiro princípio, a adoção de normas, processos e métodos de auditoria objetivos e transparentes. Então, olha lá, adotar procedimentos fundados nas NBASPs, isso está aqui na NBASP 20, que esses padrões de excelência definidos nas NBASPs devem ser seguidos na prática pelos tribunais de contas. Segundo ponto, informar sobre as atividades de auditoria planejadas com base na análise de riscos, demonstrar como que o Tribunal de Contas gerencia os riscos para dimensionar e planejar os seus trabalhos, sempre uma forma de prestação de contas à sociedade, informar potenciais crimes aos órgãos responsáveis pela persecução criminal e, por fim, dentro dessa ideia de normas, processos e métodos objetivos e transparentes, nós temos o monitoramento das recomendações. Veja que isso já tinha aparecido na NBASP 10 e vem de novo aqui na NBASP 20, porque é muito importante essa etapa de monitoramento. Ok? Princípio 4, garantia de altos padrões de integridade e ética por parte dos membros, servidores e demais colaboradores. Aí eu chamo a atenção para vocês do Código de Ética, de acordo com a NBASP 30, nós estudaremos essa NBASP 30 em outro evento, legal? Mas estabelece os pilares éticos da atuação dos membros e dos servidores dos tribunais de contas, prevenção de conflitos de interesse e corrupção, isso é muito importante, dentro da atuação do Tribunal de Contas, ok? Conflito de interesses fica materializado quando o membro do Tribunal de Contas tem algum interesse na matéria objeto à sua apreciação. Você tem que ter todo um mecanismo para controlar que inexistam conflitos de interesse. E a corrupção também, obviamente, né? E a promoção do comportamento ético. O princípio 6, gerenciamento das operações dos tribunais de contas com economicidade, eficiência e eficácia e em conformidade com as leis e regulamentos e divulgação dos resultados atingidos. Bom, aí você vê, né, a atuação tem que ser eficiente, eficaz, respeitar os limites orçamentários e mostrar isso à sociedade. Para que você consiga atingir adequadamente esse princípio, o primeiro ponto é introduzir um bom mecanismo de controle interno. Então veja, os tribunais de contas realizam o controle externo. Para realizar adequadamente um bom controle externo, os tribunais de contas têm que ter um controle interno das suas atividades, para que garanta que as atividades do Tribunal de Contas estejam sendo desempenhadas a contento, com eficiência, com eficácia, economicidade e tudo mais. Ainda temos dentro desse princípio a publicidade das prestações de contas,
publicidade de execução orçamentária, da eficiência e da eficácia e a instalação de ouvidoria. Legal? Aqui tem muito a ver com atividades operacionais dos tribunais de contas, mecanismos para que essas atividades ocorram a contento. O princípio 7 da NBASP 20 trata da publicidade dos resultados das auditorias e das conclusões sobre as atividades gerais do governo. Nós já vimos isso também lá na NBASP 10, né? A questão da publicidade, que é muito importante para garantir exatamente transparência e accountability, né? Então aqui nós temos a ampla divulgação do resultado das auditorias, exceto situações sigilosas por lei, obviamente. A publicidade das medidas adotadas pelas entidades monitoradas, né? O monitoramento. E auxílio às comissões parlamentares. Como eu falei para vocês, os tribunais de contas auxiliam o Poder Legislativo. Não são subordinados ao Poder Legislativo, mas auxiliam o Poder Legislativo. Ok? Muito bem. Princípio 8, publicação, a comunicação oportuna e ampla do resultado das atividades de auditoria por intermédio da mídia, do site e outros meios. Isso é bem importante nos dias de hoje. Então, olha lá, publicação do resultado das auditorias no site do Tribunal de Contas, tornar os relatórios compreensíveis ao grande público, resumos gráficos, etc. Isso é bem importante. Não adianta ser uma linguagem que não comunica com o público, aí você vai continuar com a população dissociada, não entendendo bem qual é a função do controle externo. Ok? É uma grande preocupação com isso, está aqui na NBASP 20. E o princípio 9 trata do cumprimento das normas, das NBASPs, e a busca da aprendizagem contínua, usando orientações ou conhecimentos de colaboradores externos. Isso é interessante, né? Porque se fala da possibilidade de revisão por pares, com publicidade, ou seja, revisão por outros tribunais de contas e também, inclusive, o auxílio de especialistas externos em ambas situações com publicidade, ok? Você tem que demonstrar isto para a sociedade. Bom, com isso a gente termina o que eu separei para esse nosso primeiro encontro sobre NBASPs do nível 1 e nós vamos fazer duas questões sobre o que nós aprendemos, já com algum spoiler aí sobre o controle de qualidade que está nas NBASPs 30 e 40. Bom, VUNESP 2017. A fim de garantir credibilidade às auditorias realizadas pelos tribunais de contas, normas brasileiras de auditoria do setor público, NBASP 1, prevê a implementação de um sistema de controle de qualidade que inclui controle e asseguração da qualidade do processo de auditoria. Esse sistema de controle de qualidade vai perguntar para nós sobre o controle de qualidade das auditorias governamentais, que é um tema que nós vamos ver em detalhes na nossa próxima aula, mas aqui eu já vou te dar alguns spoilers, beleza? Vamos lá. Alternativa A, compreende a avaliação periódica por amostragem dos processos de auditoria encerrados, realizado por equipe de supervisão, que deve incluir auditores que participaram do processo de auditoria avaliado, como forma de aperfeiçoamento e aprendizado. Errado! Os auditores que realizaram o trabalho não participam da supervisão, sob pena de comprometimento do trabalho não ser efetivo. Beleza? Alternativa B. Limita-se aos elementos relevantes da auditoria avaliada. Falso. Não existe essa limitação. O procedimento de supervisão é um procedimento amplo. Quem vai fazer a supervisão define o seu escopo e a amplitude do trabalho que será realizado. Ok? Então não se limita aos elementos relevantes. Alternativa C. Objetiva garantir maior proteção contra riscos de qualidade no procedimento, risco de comprometimento da independência e da objetividade. Considerando processos de auditoria ainda em curso, se faz supervisão de auditoria ainda em curso, nunca o controle de qualidade é depois dos procedimentos de auditoria realizados, ok? Não existe controle de qualidade sobre processo de auditoria em curso. Beleza? Seguimos, vários spoilers da próxima aula, né? Não pode ser considerado parte integrante do processo de auditoria para não prejudicar a impessoalidade e eficácia. Errado. O controle de qualidade integra o processo de auditoria governamental. Legal? Por fim, deve ser ele próprio objeto de avaliação periódica independente, como garantia de aderência às técnicas e às normas profissionais. É isso? Sem dúvida nenhuma. O controle de qualidade precisa ser controlado para ver se está funcionando de forma adequada.
Beleza? Aí eu dei alguns spoilers para você aí do nosso próximo encontro. Agora vamos ver uma questão que nós tratamos neste nosso evento. VUNESP UFES, né, Universidade Federal do Espírito Santo, 2017. De acordo com os princípios basilares e com os pré-requisitos para o funcionamento dos tribunais de contas, previstos nas normas brasileiras de auditoria aplicadas ao setor público, NBASP nível 1, é incorreto afirmar. Então vamos lá, alternativa A. As NBASPs nível 1 abrangem os princípios basilares e os pré-requisitos para o adequado funcionamento dos tribunais de contas, relacionados à independência, transparência, accountability, ética e ao controle de qualidade, que são relevantes para todas as auditorias. É isso! Essas são as matérias das NBASPs de nível 1, sem dúvida nenhuma. Lembra que eu mostrei no comecinho desse evento lá, aquelas informações gerais no site do TCU? Fala exatamente disso. Lembra que nós vimos quais são os pilares, né? As NBASPs que estão dentro do nível 1, elas tratam exatamente destes pontos. Estamos procurando a assertiva incorreta. B. O objetivo da NBASP é contribuir para o aprimoramento dos tribunais de contas e estabelecer um padrão nacional de atuação para a comunicação e promoção dos valores e dos benefícios para a sociedade por meio das auditorias que esses tribunais realizam. Essa é a ideia das NBASPs, sem dúvida nenhuma, estabelecer um padrão nacional de qualidade. Lembrando que as NBASPs de nível 1 não são meras traduções das normas da INTOSAI, das ISAIs. Legal? Alternativa C. Os tribunais de conta não têm a responsabilidade de assegurar que seja cumprida a prestação de contas por qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e valores públicos ou pelos quais a administração responda, ou que, em nome dessa, assuma obrigações de natureza pecuniária, já que sua função é fiscalizar as contas públicas. É isso? De jeito nenhum. De jeito nenhum. O Tribunal de Contas fiscaliza as entidades para que as prestações de contas sejam adequadas, beleza? Então tá errado, né, que não tem a responsabilidade de assegurar que seja cumprida a prestação de contas. Não, tem que assegurar que seja cumprida, sim. Alternativa D, só para a gente aproveitar a questão inteirinha, os tribunais de contas demonstram sua relevância, respondendo apropriadamente às demandas e expectativas das partes interessadas e mantendo uma boa comunicação no sentido de demonstrar como as auditorias realizadas proporcionam o aperfeiçoamento da administração pública. A gente viu isso neste nosso evento, ok? Então é importante, quando fazer um bom trabalho, é comunicar esse bom trabalho para criar essa cultura social da relevância dos tribunais de contas. E, por fim, os princípios e requisitos em torno da expectativa fundamental do Tribunal de Contas de demonstrarem o seu valor para a sociedade, de fazerem a diferença na vida dos cidadãos, encontram-se dirigidos pelas seguintes ações: fortalecer a accountability, a transparência e a integridade dos órgãos e entidades, demonstrar a relevância contínua para os cidadãos, para o legislativo e outras partes, e ser uma organização modelo que lidera pelo exemplo. É exatamente o que nós vimos em um dos slides que eu mostrei aqui para vocês. Legal? Bom, agora eu vou fechar esse nosso evento convidando você a se inscrever aí no nosso canal do YouTube, vir estudar conosco, seguir a Qualis Concursos. Nós temos um produto muito legal para você adquirir lá no nosso site, um curso de manutenção aos sábados, para você que já está estudando faz um tempinho, vai lá, veja as matérias, veja as datas, aproveite que nós estamos com algumas promoções especiais. Além disso, a partir de meados de janeiro, nós teremos um novo módulo do curso que nós temos, um curso presencial à distância, pela plataforma Zoom. Nós teremos nesse módulo, né, matérias muito interessantes, teremos constitucional, administrativo e administração geral e pública. Venha estudar conosco, venha se preparar de forma adequada, que nós queremos participar aí do seu sonho. Um abraço para você, bons estudos e até o nosso próximo encontro.